Olá, primeiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde, espero que estejam animados para essa nossa reta final de estudos. Estamos iniciando agora a semana 3 do nosso PET 7 de língua portuguesa. E desta vez nós vamos aqui falar um pouquinho sobre variação linguística, um tema que nós já tratamos em diversos momentos em aulas diferentes. E desta vez nós vamos falar novamente sobre a variedade padrão e a variedade coloquial. Então, somente para relembrá-los, meninos, variação linguística são os diferentes modos que nós podemos usar a nossa língua. E aí, dentro da variedade padrão, nós temos aqui uma forma de seguir as regras gramaticais, as regras estabelecidas pela gramática normativa. O que é mesmo gramática normativa? Bom, é aquela gramática que reúne as normas de uma língua. Ela prescreve a forma ideal de escrita e da fala por meio de regras. E aí a gramática normativa é sempre estudada no contexto escolar. É o que nós fazemos aqui nas nossas aulas de língua portuguesa. Esta é a gramática normativa, que é geralmente usado na variedade padrão da nossa língua. Quando é que você pode usar? Bom, quando você estiver em uma situação formal, quando você precisar escrever um documento oficial, quando você fizer escritas escolares, por exemplo, uma carta em que eu peço aqui na atividade, quando eu peço para você desenvolver um texto. Então, ali deve ser usada a nossa variedade padrão, respeitando as regras da gramática normativa. E a variedade coloquial? A variedade coloquial é aquela em que nós usamos no nosso dia a dia. Aquela quando você está conversando com sua avó sentada na mesa da cozinha tomando um café. É aquela variedade em que você chama seu amigo para bater papo lá no WhatsApp e aí vocês começam falando sem a regra, sem a preocupação de ter de seguir uma estrutura correta da língua. Então essa é a variedade coloquial, a que você põe no seu dia a dia, sem muito rigor. Tá bom? Então vamos aqui para a atividade. Na número 1, nós temos um quadrinho do Chico Bento. E aí é uma conversa entre ele e a professora dele, onde ele pergunta assim: quais são minhas notas? Aí a professora corrige, né? Quais são as minhas notas, Chico? Dizendo a forma correta que ele deveria estar falando. Aí o Chico acha que ela está perguntando isso para ele e responde: e eu que vou saber? Você também fez a prova? E aí a professora diz: isso lá é português que se fale? Já para o castigo. Aí o Chico ainda tenta argumentar, mas... Aí ela põe ele para ir para casa e fala: e amanhã quero você fino no português. Então, letra A pergunta assim: quais níveis de variedade podemos perceber nos quadrinhos do Chico Bento? Então, nós vimos as duas variações linguísticas, a padrão, que foi usada pela professora, e a coloquial, que foi usada pelo Chico Bento. Qual é a variedade utilizada pelo Chico Bento e justifique sua resposta com trechos do texto? Bom, ele usou a variação coloquial. E aí eu coloquei aqui 3 coisas que ele disse. Aqui até faltou uma letrinha, me perdoem. Quais são minhas notas? E eu que vou saber? Você também fez a prova? Letra C. Qual a variedade utilizada pela professora? E também pede alguns trechos. Bom, a professora utilizou nesse momento a linguagem padrão. E um dos trechos que eu separei aqui, olha, quais são minhas notas, Chico? Quando ela fez a pergunta correta para ele, né? Quando ela devolveu a pergunta, dizendo de maneira correta, utilizando a linguagem, fugiu o nome, padrão, em que ela usa
aqui a colocação do verbo de acordo com o tempo verbal, com o modo. Agora vamos lá, as variedades padrão e coloquial podem e devem fazer parte das nossas vidas. A variedade padrão aprendemos na escola e devemos usá-la em situações formais, como uma entrevista de emprego, comunicação com pessoas de autoridade, escritas de textos na escola ou de um currículo. Já a coloquial pode fazer parte do seu dia a dia em conversas com colegas, seja presencialmente ou via redes sociais. Por isso é importante termos a noção de, olhem isso, adequação linguística. Um termo importantíssimo de você saber também, que é justamente sabermos qual variedade usar a depender da situação comunicativa em que estamos falando ou escrevendo. O que é que isso aqui quer dizer? Que existem as duas variações, existem a variedade coloquial e a variedade padrão. Ok. Você precisa usar uma ou outra o tempo inteiro? Não. Você vai precisar adequar a sua fala. A adequação linguística faz parte da nossa vida, porque em dado momento você será obrigado a usar a variedade padrão, aquela em que você vai precisar passar por uma entrevista de emprego, aquela quando você estiver sendo avaliado, você terá de usá-la numa redação do Enem, daqui a pouco vocês farão, aquela em que você, quando for montar o seu currículo para procurar emprego, é ela que você precisará. Aliás, eu estou à disposição para ajudá-los, tá bom? Como eu já fiz com alguns de vocês, quando quiserem montar um currículo, pode pedir ajuda, eu estou aqui para isso. Aí, quando você estiver conversando com um amigo, contando como foi a entrevista que você fez, você precisa continuar falando na norma padrão? Não, aí você pode relaxar um pouquinho, já passou o estresse, já passou o medo, a ansiedade, então você pode conversar de forma tranquila, usando aí a variedade coloquial. Combinado? Número 2, leia a charge a seguir e responda. Bom, vamos primeiro analisar aqui a imagem. 2 sujeitos na praia com pranchas de surf, e aí um está aqui vestido como geralmente eles se vestem, né? Só um calção aqui. O outro está de terno, gravata e sapato social. E aí ele diz assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Será que ele falou do jeito correto para a situação em que ele está? É essa a pergunta. Qual é a variedade utilizada pelo personagem no quadrinho? Ele usou a linguagem padrão. E aí a variedade utilizada está adequada para o contexto da comunicação? Por quê? Não, a fala não está adequada porque a situação é um passeio com um amigo na praia. Momento em que não se pede tanta formalidade, nem na fala e nem na vestimenta. Ele poderia estar vestido adequadamente para o local em que ele está e ele poderia estar bem mais descontraído, né? Nada o impedia de perguntar assim: veja que ondas maravilhosas, meu amigo, Zé, fulano, né? Vamos pegar agora ou mais tarde? Então, letra C? Não tem letra C, só até a B. Ok, finalizamos aqui, meninos. Mais uma semaninha e na próxima semana nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a variação linguística, semana 4 do PET 7. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.